Em relação a este meu primeiro tema, a parte da escultura baseada na cloud, escultura, tem um termo, digamos, diferente àquilo que nós estamos habituados. Nós estamos habituados a pensar em cotas, em desenhos, em linhas, em chanfras, em fillets, em furos. A escultura é uma coisa que pode não ser muito natural para nós, mas deixem-me mostrar-vos aqui o que é possível fazer utilizando o role 3D Sculptor da plataforma e também que inclui, naturalmente, a aplicação X-Shape. Portanto, é dessa aplicação que nós vamos estar a falar hoje. Vou-vos então mostrar aqui uma demonstração do que é realmente possível fazer com o X-Shape. Reparem que é importante para as empresas a inovação. A inovação é essencial. A inovação pode ser um fator diferenciador e a inovação implica criatividade, agilidade e também, portanto, uma gestão eficaz do tempo. Mas os métodos tradicionais de superfícies paramétricas são bons nos dois primeiros, mas exigem bastante tempo, exigem um talento também, um conhecimento muito aprofundado, bem como também algum planeamento na sua aplicação. Estes novos métodos são muito mais espontâneos, são muito mais fáceis de aprender e permitem uma resposta em tempo real àquilo que é o desenho do conceito, portanto, e isso pode ser feito em qualquer dispositivo que tenha uma ligação à internet. Vamos ver aqui este caso concreto no Submarino, em que vamos acompanhar dois utilizadores, o Dan, que é o designer, e o Don, que é digamos, o projetista de SolidWorks. Vamos começar aqui com o Dan. E o Dan, reparem, está na plataforma, mas já está a ver o modelo SolidWorks carregado na plataforma. Portanto, ele está a ver exatamente o estado em que o Don deixou o seu modelo paramétrico do SolidWorks. Tudo está cá, gravado, aplicado. Sim, senhor, o que é que ele vai começar por fazer? Ele vai começar por criar um conceito para o exterior, para aquela peça que envolve o nosso submarino. E reparem, vai utilizar aqui uma primitiva de caixa, neste caso concreto. O método de subdivisão baseia-se em primitivas. E agora aqui ele vai controlar quantos loops é que precisa de ter nessa primitiva inicial. E aqui convém começar com menos melhor, portanto, se depois for necessário mais à frente, adicionamos mais loops. Então ele vai criar aqui um primeiro bloco e vai utilizar aquele controlador que vocês ali veem, este pontinho com as setas, que nós chamamos o robô, para manipular, dimensionar, escalar a nossa primitiva. Neste caso, ele vai optar por escalar ao longo da linha horizontal, digamos assim. Reparem, simplesmente deslizando aquele pontinho, ele escala toda aquela forma e vai escalar esta forma, e esta forma vai se desenvolver sempre utilizando continuidade do tipo C2. Portanto, reparem com o clique, ou um shift click na primeira face, ele seleciona todo o loop exterior que aqui está, e depois vai utilizar aqui uma outra ferramenta que se chama de vincar arestas, precisamente para fazer o que a ferramenta diz, portanto, e vincar aquelas arestas dos cantos, como nós agora vimos. Okay? Podemos controlar depois se é mais ou menos o vinco. Ele aqui está a fazer a mesma coisa para estas outras três arestas ao longo da forma que temos aqui. E reparem, esta operação é espetacular porque ele vai alinhar toda aquela zona superior, aquelas faces, a uma linha que vai desenhar no seu device. Reparem, pode estar a trabalhar com uma caneta, num device tátil, e vai, digamos, formar essa face superior. Depois, utilizando aqui as outras vistas, ele vai se colocar, digamos, na vista, na posição correta, vai fazer aqui mais algumas alterações, vai utilizar o robô alinhado com aquela aresta que ali está. Reparem que ele imediatamente fica alinhado para fazer translações ao longo da aresta que ele pré-selecionou, e pode utilizar ou não a régua. Portanto, se utilizar a régua, está a aplicar aqui um deslocamento exatamente com o valor daquela régua sem casas decimais. Mais alguns pequenos ajustes, movimentações, vai avançando no seu desenho. Reparem, outra função importante, a função de extrudir, vai levantar uma face a partir dali e depois ele vai puxar estas duas faces laterais, fazendo-as ultrapassar aquele plano que ali está ao meio, e imediatamente vai também colocar esse plano como plano de simetria e vai também desvincar aquelas arestas que ali estão, bem como vincar as outras dos cantos que ali tínhamos em cima. Reparem, aquilo está torto, tudo bem, então vamos alinhar por um plano horizontal como ali temos e vamos também escalar aquelas faces laterais para formar aquela inclinação que faz parte do conceito. A partir deste momento ele já está a pensar naquele furo que ali temos e por isso precisa de criar um loop intermédio naquela zona. E é exatamente isso que estamos a fazer aqui neste caso concreto. Mais alguns pequenos ajustes, mais algumas definições para avançar com a nossa forma.
é criado mais um loop aqui neste lateral, por forma a que ele consiga criar aquela forma, aquela curvatura que nós vemos aqui no meio da nossa forma. E reparem agora, com uma operação de extrude outra vez, ele seleciona uma face de um lado e outra do outro, e imediatamente o software, portanto, cria aquele furo e com o espelho faz o furo para o outro lado. Portanto, reparem que aqui em meia dúzia de minutos, menos que isso, menos que o tempo que demoraria se calhar a desenhar isto num guardanapo, ele consegue ter um conceito em 3D bastante desenvolvido, bastante elaborado, e vamos ver como é que essa informação depois se transfere para o lado do Don, que é o parte que é o engenheiro, digamos assim, o projetista em SolidWorks desta equipa. Portanto, o Don está a trabalhar no SolidWorks nós conhecemos, mas com o add-in de ligação à plataforma. Portanto, reparem que ele tem aqui exatamente a mesma informação, toda a indicação de peças e assemblies, e como ele sabe que precisa de trabalhar neste conjunto, ele vai reservar este conjunto para trabalhar nele. E depois o que é que ele vai fazer? Ele vai adicionar, utilizando aqui estas poderosas ferramentas de busca da plataforma, ele vai adicionar 2 sistemas. O sistema de propulsão, horizontal e vertical, que vocês já viram, e aquele sistema de escotilha superior também para o submarino. E depois vai voltar a gravar o modelo na plataforma, portanto, fazendo com que esta nova versão seja a versão a que toda a gente agora na equipa vai ter também acesso. E para além disso, ele quer também ir compreendendo o que é que o Dan anda a pensar em termos de conceito exterior para o submarino. Então ele vai importar a forma que o Dan esteve a fazer, vai observar, digamos, se existe alguma incompatibilidade com estas peças que ele esteve a adicionar neste momento, e ele vai chegar à conclusão que sim. Repara, olha, Dan, desculpa, tem que dizer que vais ter que fazer também uma abertura para a escotilha e também aberturas para estes sistemas de propulsão horizontais e verticais, e o que ele faz é lançar um post na comunidade de projeto, por forma a que o seu colega receba também essa informação. Mas ele pode continuar a trabalhar no SolidWorks, por exemplo, fazendo cascas, fazendo cortes, fazendo furos, todas aquelas operações habituais do SolidWorks, ele pode perfeitamente continuar a fazê-las sem qualquer problema nenhum. A forma que é importada do X-Shape é uma forma perfeitamente fechada e toda perfeitamente correta geometricamente. Portanto, o Don faz o que teve a fazer, mandou aquela indicação ao Dan, portanto, o Dan agora, portanto, vai-se voltar a ligar à plataforma, e quando o Dan volta a ligar-se à plataforma, nós vamos ver, portanto, que vai receber uma informação, vai receber uma notificação diretamente da plataforma a dizer, olha, cuidado que o Don teve aqui a fazer umas coisas, e ele vê aquela notificação do Don, e ele diz, ok, tudo bem, já percebi o que é que tu estás a dizer, eu vou então avançar com estas alterações. A primeira coisa que ele vai fazer é atualizar a nova versão do submarino, portanto vai buscar os novos equipamentos, a escotilha e também os 2 sistemas de propulsão horizontal e vertical, que imediatamente nós vemos também no ecrã. E depois, aquilo que ele precisa de fazer é então editar a sua forma geométrica para levar em conta com esses novos equipamentos. E reparem, apesar de ele estar a trabalhar no X-Shape, na cloud, ele consegue referenciar, ele aqui está a fazer um convert entities daquele assembly do SolidWorks para ir buscar aquela forma circular da escotilha, e depois vai então editar a forma exterior, criando aqui uma subdivisão, portanto, criando faces no meio daquelas faces que ali tínhamos, e depois também fazendo a vincagem daquelas faces para criar aquele contorno. E reparem que utilizando esta ferramenta poderosíssima da Line to Curve, ele simplesmente pica naquele contorno e naquele círculo que tinha puxado do SolidWorks, e imediatamente cria esta forma complexa que daria um trabalhão a fazer, portanto, no SolidWorks. E reparem, ele pode tanto trabalhar neste modo orgânico, que nós temos estado a ver até agora, como pode também trabalhar neste modo que nós chamamos de jaula ou de estrutura, e aqui o que ele vai fazer é alinhar aqueles pontos todos para estarem na mesma direção. E vai também, reparem, aqui as faces estão também desalinhadas em termos de planos, ele vai picar nas faces correspondentes e utilizando quase como se fosse um mate de coincidente, ele vai pôr essas faces todas também no mesmo plano. Reparem que aqui o que ele vai fazer de seguida é, também utilizando o robô aqui no cantinho inferior direito, vai também poder rodar, utilizando este transferidor, rodar aquelas faces com o ângulo que quiser, portanto basta, digamos, orientar o robô nesse mesmo sentido. Portanto, mais algumas pequenas alterações aqui, portanto ele vai também fazer mais um pequeno rebaixo, mas mantendo a coincidência daquelas faces, e vai também aqui dar aqui mais um bocadinho de estilo à coisa, fazendo aqui mais umas inclinações para ficar mesmo com um ótimo aspecto e resolver aquela questão da escotilha.
Portanto, a escotilha está resolvida, o que é que falta a seguir? Falta resolver o tema dos propulsores. Como é que ele vai fazer isto? Ele vai criar aqui um conjunto, ou uma nova primitiva, neste caso, ou nesta vez, baseada num cilindro, mais uma vez com aquelas ferramentas de puxa, empurra, torce, escala, ele vai colocar aquela conduta no sítio correto, vai fazer isso para a conduta vertical e também para a conduta horizontal, e depois, utilizando uma operação booleana simples, que nós também temos no SolidWorks, vai simplesmente remover à forma principal, a forma daquelas duas condutas, e vai ficar então com aqueles furos que nós ali estamos a ver. Em relação ao horizontal, parece que está tudo ok. Em relação ao vertical, há ali um gap que é relativamente grande naquela zona, portanto, que vocês estão ali a ver, portanto, na zona, ali na secção intermédia, mas reparem que ele, utilizando como referências o assembly de SolidWorks e o outro corpo que lá estava, consegue rapidamente manipular aquela conduta para o sítio correto, puxando-a um bocadinho mais para baixo, o que vai fazer tanto com que ela agora fique exatamente no sítio certo, que é aquele que nós pretendemos para este caso concreto. Portanto, o Dan recebeu a informação do dono, do projetista, fez as alterações que tinha a fazer, portanto, incorporou os furos para a escotilha e para os sistemas de propulsão, gravou a nova versão do corpo, passou outra vez essa nova versão do corpo para o Don, e reparem que o Don depois continuou utilizando aquelas técnicas de master modeling a subdividir depois aquelas peças em peças mais detalhadas para depois avançar com o desenvolvimento e engenharia de cada uma delas. Portanto, reparem como neste cenário eles trabalham de uma forma completamente integrada, utilizando e referenciando a geometria de SolidWorks em ambos os lados, quer obviamente o Don que está com o SolidWorks, quer o Dan que referencia também diretamente esses modelos do SolidWorks, mas chama a vossa atenção realmente para o facto do X-Shape, a app X-Shape com o Roll 3D Sculptor nos permitir, em qualquer device, aquilo que o Dan fez, podia ter feito num telemóvel, num iPad, num Chromebook, num Mac, ok? Podia ter feito em qualquer lado e fez-lo de uma forma super simples, super rápida, utilizando técnicas de modelação orgânica que são diferentes, que nós não conseguimos replicar no SolidWorks, e fazendo tudo isso, como vos disse, de uma forma extremamente rápida e também colaborativa com aquilo que é o desenho normal, paramétrico e associativo do SolidWorks. Okay? Portanto, parece-me ser realmente um estudo de caso, uma aplicação muito interessante da plataforma e que abre realmente aqui novas possibilidades para as empresas desenvolverem a sua criatividade, desenvolverem produtos mais inovadores do ponto de vista da forma e do conceito de geométrico que estão a propor aos seus clientes.